Pesquisa da FEComércio aponta: empresários estão otimistas em relação à temporada de verão e devem investir nas contratações temporárias. Trabalhadores que não se imunizaram contra a Covid-19 correm o risco de serem demitidos. Ministério Público Estadual entra com ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que autorizou a educação domiciliar em Santa Catarina. Polícia Civil deflagra 3 operações em Santa Catarina nesta quinta-feira. E veja também, no esporte, Avaí tem foco total nos 2 jogos decisivos para buscar o acesso à Série A de 2022. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta quarta-feira começa com uma pesquisa da FEComércio que mostrou o otimismo dos empresários catarinenses com a chegada do fim do ano. Um dos reflexos dessa expectativa é o aumento nas contratações temporárias. De acordo com a pesquisa, os setores que mais devem abrir vagas em novembro e dezembro são alimentação, alojamento, vestuários, calçados e acessórios. A pesquisa também aponta que os setores que foram menos impactados pela pandemia, como móveis e decoração e farmácia, que já recuperaram as perdas no mercado de trabalho, tendem a não ampliar o número de funcionários neste fim de ano. Consequentemente, quando há uma procura, uma demanda maior nesses 2 segmentos, há necessidade de contratações e, por isso, no mercado formal, que gera aqueles postos de trabalho que são não temporários, mas aqueles específicos que têm uma longa duração, esses setores apresentaram um crescimento muito positivo no ano passado e neste ano. Por isso que eles têm um quadro já estável e tendem a contratar menos trabalhadores temporários agora para o final do ano. Ainda de acordo com a pesquisa, 54% das empresas devem contratar no mês de novembro e 37% em dezembro. Os dados também apontam que a chance de efetivação após o fim do contrato é grande. 65% dos empresários pretendem manter o trabalhador na empresa depois da temporada de verão. Entre as empresas que pretendem ampliar o quadro funcional, 34% não haviam contratado no ano passado. Em relação aos próximos meses, 90% dos empresários ouvidos pela pesquisa acreditam que o faturamento vai ser maior do que na última temporada. Faturamento maior significa mais volume de pessoas procurando serviço, procurando comércio e, consequentemente, quando maior volume de pessoas procura essas atividades, há necessidade de atendimento, um atendimento de uma maneira muito eficiente e adequado. Por isso que, com uma expectativa positiva, há necessidade, então, de contratações temporárias nesse momento. Agora, as informações da pandemia. Trabalhadores que ainda não se imunizaram correm o risco de serem demitidos. Uma portaria determina que as empresas podem sim exigir o comprovante de imunização e despedir o funcionário que se negar a tomar a vacina contra a Covid-19. As polêmicas sobre as vacinas da Covid-19 começaram quando elas ainda não estavam disponíveis. Uma pequena parte da população até hoje tem receio de se vacinar, mas desde que a imunização teve início no Brasil em 27 de janeiro, há um questionamento: o que aconteceria com os trabalhadores que não quisessem se vacinar? Nas ruas de Florianópolis, a população está dividida sobre a determinação. Acho que todo mundo tem que tomar vacina. Eu sou super a favor das empresas poderem demitir quem não quiser tomar vacina. Eu sou a favor da empresa demitir nesse caso, sim. Na minha opinião, acho que não. Acho que se eu não quero me vacinar, acho que é um problema particular meu. Acho que não deveria acontecer isso, né? Cada um é livre, né? A discussão sobre a legalidade ou não das demissões de não vacinados foi levada aos tribunais. Em maio de 2021, uma juíza da 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, em São Paulo, confirmou a demissão por justa causa de uma funcionária que trabalhava em um hospital e que se recusou por 2 vezes a se vacinar contra a Covid. Países como Estados Unidos, França, Dinamarca e Hungria criaram leis em que empresas podem demitir funcionários que se negarem a vacinar. Já a Organização Mundial de Saúde não recomenda a obrigatoriedade, mas reconhece que pode ser necessária para manter a saúde da população. Segundo a advogada Mariana Laureano, as decisões que permitem a dispensa de funcionários asseguram os direitos individuais e coletivos. O principal fundamento foi que o direito individual não poderia se sobrepor ao direito da coletividade, principalmente no que tange a questão de saúde dos trabalhadores. Para o gerente de recursos humanos, José Carlos Gonçalves, a demissão pode garantir a saúde dos trabalhadores. Uma das missões mais importantes do RH, do gestor de RH, é garantir
a segurança e a saúde do colaborador. Portanto, é lógico, não havendo o bom senso do colaborador, a decisão vai acabar sendo tomada pelo corpo jurídico das empresas, baseado naquilo que a lei permitir. O Supremo Tribunal Federal deve julgar as ações até o final do mês. Agora os números da pandemia. 21 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas aqui no estado, vítimas da Covid-19. Com essas mortes, já são 19.863 as mortes provocadas pela doença desde o começo da pandemia. 687 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total subiu para 1.226.086, com 1.201.762 pacientes que se recuperaram da contaminação. 4.461 casos estão em acompanhamento, são os casos ativos que ainda podem transmitir a doença. 36,41% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 454 leitos vagos atualmente. A vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual. Quase 10 milhões e 800 mil doses foram aplicadas aqui no estado, sendo que desse total, 422 mil, quase 423 mil, são doses de reforço. 78,13% dos catarinenses já receberam pelo menos a primeira dose, da mais de 5 milhões e 600 mil doses. E 64,30% da população total do estado já recebeu pelo menos a segunda dose, está com o esquema vacinal completo, com mais de 4 milhões e 600 mil doses aplicadas até o momento. E ainda sobre vacinação, a Secretaria Estadual de Saúde definiu para este sábado, dia 20 de novembro, o começo da aplicação das doses de reforço em pessoas com mais de 18 anos em Santa Catarina. A vacinação vai poder ser feita 5 meses após o esquema vacinal, com as 2 primeiras doses ter sido concluído. A preferência é de que a dose de reforço seja feita com o imunizante da Pfizer. Cabe a cada município definir as ações próprias para vacinação. As prefeituras precisam solicitar à Vigilância Epidemiológica Estadual o quantitativo de doses para começar a aplicação em quem já está apto para receber esse reforço. Quem recebeu a dose única da Janssen não vai tomar o reforço, pelo menos nesse primeiro momento. O Estado aguarda a definição do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para autorizar, então, a aplicação. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje nós falamos sobre a expectativa em relação ao valor do salário mínimo, que vai aumentar no ano que vem, deve ser acima do esperado, mas isso tudo por conta da inflação, ou seja, o poder de compra do povo não vai aumentar. E ainda na economia, nós falamos sobre a disparada do preço da carne que fez, acredite se quiser, com que o peixe se tornasse uma alternativa viável. Filas marcam o primeiro dia de pagamento do Auxílio Brasil. Quem tinha o auxílio emergencial, mas não estava no Bolsa Família, atenção, está tentando receber o novo benefício. Quem já estava cadastrado no Bolsa Família não precisa se preocupar. Mas todos os detalhes, todas as dúvidas vão ser esclarecidas às 7h20 no Jornal da Band, já. Jaraguá do Sul foi sede do segundo encontro do circuito Inova SC. O evento teve a participação do governador Carlos Moisés. O evento foi promovido no auditório do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Em discurso, o governador Carlos Moisés destacou os investimentos que estão sendo feitos pelo Estado nas áreas de inovação e tecnologia. Moisés citou que até o fim de 2022, Santa Catarina vai investir mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em bolsas do UNEDU, aumento de 235% em relação ao período de 2015 a 2018. O governador também citou os 47 editais de chamada pública da FAPESC para destinação de recursos. A gente tem ampliado em quase 300%, né, Fábio, os investimentos em pesquisa, e a FAPESC é um exemplo claro de que o governo está no mesmo caminho, no caminho de acreditar na ciência, de acreditar na pesquisa, no desenvolvimento, para que a gente tenha condição de, no futuro, programar, de fato, o Estado que a gente merece e precisa ser. O circuito Inova SC é realizado pela FAPESC, pela ACAF e pela plataforma ON. Este foi o segundo de 13 encontros que vão ocorrer até o mês de dezembro. Nesta quarta-feira, Joinville recebeu o terceiro encontro. O Ministério Público Estadual entrou na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que autoriza o ensino domiciliar em Santa Catarina.
A lei aprovada pela Assembleia Legislativa foi sancionada pelo governador Carlos Moisés no dia 3 de novembro. A norma autoriza o chamado homeschooling no estado. Neste modelo de ensino, a educação fica sob responsabilidade dos pais ou tutores, com supervisão e avaliação da aprendizagem pelos órgãos do sistema de ensino. Os promotores de justiça entendem que cabe somente à União e não aos estados e municípios legislar sobre o assunto. A educação domiciliar dependeria de alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que só podem ser feitas pelo Congresso Nacional. A ação já tramita no Tribunal de Justiça do Estado. Para comentar este assunto, é hora de conversar com o Roberto Azevedo, que hoje está em home office. Roberto, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem assiste o Bom Dia, Band Cidade. Agora, Roberto, era previsível, não é? Essa ação de inconstitucionalidade, não é? Olha, nós debatemos esse assunto quando da aprovação da lei na Assembleia. Que havia uma norma federal que precisaria ser analisada, revista, e ainda tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que o homeschooling, para usar o termo em inglês, a educação em casa, não é proibida no Brasil, mas precisa de regulamentação federal. Tem que mudar uma série de coisas, inclusive o preceito de que lugar de criança na escola e que o Estado é responsável por manter as crianças do primeiro ano ao 9º ano em sala de aula. Mudando um pouquinho de assunto, e esse casamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o PL, sai ou não sai? Eis a pergunta, eis a dúvida. Pois é, o senador Jorginho Melo, do PL, que é presidente estadual do partido em Santa Catarina, virou porta-voz dos demais presidentes estaduais do partido no encontro que aconteceu hoje em Brasília. Vamos acompanhar o que disse o senador catarinense. Uma reunião muito positiva, o PL sai unido, cada vez mais unido. Evidentemente, foi deixado todos os estados falar, um por um. Alguns não eram originários, não tinha no Estado algum tipo de dificuldade, enfim. Mas com a liderança do presidente Valdemar, isso tudo está sendo equacionado. Então, o partido, unanimemente, entrega uma procuração ao presidente Valdemar para que ele trate com o presidente Bolsonaro e todo mundo vai receber o presidente de braços abertos. Receber de braços abertos sem o Valdemar da Costa Neto não defender os interesses dos paulistas, que querem estar com João Dória Júnior na eleição estadual, ou do pessoal do Norte e Nordeste, que quer estar com Lula. Há divergências dentro do PL, mas para Jorginho Melo seria mamão com açúcar. É o que ele precisa, ter o número 22 linkado no presidente da República e nele. Esta é a questão. Agora, e os outros candidatos ao governo de Santa Catarina que também podem usar o apoio a Bolsonaro? Como é que fica? O presidente não vai dar apoio individual para ninguém. Não deu nem para o Moisés em 2018, que tinha o 17 na frente. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Também, Roberto, com mais análise aqui no Band Cidade. Vamos em frente. A Câmara de Vereadores da capital aprovou ontem à noite o projeto de lei complementar que criou o regime de previdência complementar dos servidores públicos municipais. A proposta também fixou o limite máximo para a concessão de aposentadorias no município. O projeto aprovado adequa o município à Constituição Federal. Pela proposta, quem entrar agora no Serviço Público Municipal de Florianópolis e se aposentar com salário maior do que o teto do regime único de previdência, vai ter que optar pela previdência complementar para aumentar o benefício. Quem ingressou anteriormente e quiser entrar no novo regime tem até 180 dias para fazer essa opção. A previdência complementar vai ser gerida pelo Fundo Multipatrocinado de Previdência Complementar de Santa Catarina, contratado pela Prefeitura. A quarta-feira foi marcada por 3 operações policiais em Santa Catarina. Entre as ações estão o combate ao chamado golpe do falso leilão e também ao golpe dos nudes. Confira na reportagem. A operação lancefinal.com combateu o chamado golpe do falso leilão. 65 policiais civis cumpriram 4 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em Santo Amaro da Imperatriz, São José e Palhoça, na Grande Florianópolis. Foram apreendidos celulares, cartões de bancos e notebooks.
A operação foi comandada pela Delegacia de Defraudação da DEIC. A investigação iniciou no novembro do ano passado, tendo em vista que a gente recebeu diversas denúncias de falsos leilões de veículos. Os investigados criavam falsos sites falsos e, através de anúncios com um valor bem inferior ao preço de mercado, eles faziam as negociações e não entregavam os veículos. De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo com os golpes chegou a 4 milhões de reais. Outra ação deflagrada nesta quarta-feira foi a Operação Imagem Revelada. Policiais civis de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul cumpriram 11 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nas cidades de Cachoeirinha, Charqueadas, Montenegro, Novo Hamburgo e Porto Alegre, todas no estado gaúcho. Foram apreendidos quase 60 mil reais em dinheiro. As investigações começaram a partir de uma vítima catarinense, que teria depositado 70 mil reais para os criminosos após receber ameaças de que teria fotos íntimas reveladas, crime conhecido como sextorção. Outra vítima foi mais longe e depositou 250 mil reais. Os golpes eram aplicados por meio de perfis falsos em redes sociais, com fotos sensuais de garotas. Após troca de imagens com as vítimas, os criminosos exigiam dinheiro para não divulgar o material. A Polícia Civil catarinense também atuou na Operação Voler, realizada em todos os estados do país para coibir crimes contra o patrimônio. Em Santa Catarina foram cumpridos 45 mandados de prisão e 49 de busca e apreensão para coibir crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos. Agora há pouco, a Polícia Civil divulgou um balanço atualizado da Operação Voler e aumentou o número de prisões feitas nessa operação. Foram 90 no total, 88 prisões em flagrante, 2 apreensões de adolescentes e 85 mandados de busca foram cumpridos, com 2 veículos apreendidos, 9 armas de fogo também apreendidas, 1.020 munições e 5 telefones celulares. E a Polícia Federal Rodoviária apreendeu 150 quilos de maconha em Xanxerê, oeste catarinense. A droga estava no porta-malas e no banco de trás de um carro com placas de Chapecó, que foi flagrado pelos policiais rodoviários federais em uma rua de Xanxerê. No total, foram apreendidos 176 tabletes de maconha. Os ocupantes do carro, um motorista de 22 anos e um adolescente de 15, foram levados para a delegacia. Os 2 disseram que receberiam dinheiro para levar a droga do Paraná até Xanxerê. A frente fria próxima ao estado e a atuação de uma baixa pressão trazem muita instabilidade, chuva e até temporais para Santa Catarina nesta quinta-feira. Os detalhes na previsão no tempo. O dia vai ser instável, com chuva moderada a forte e com acumulados altos em Santa Catarina. Tem risco de temporais localizados com rajadas de vento e queda de granizo, conforme aviso meteorológico emitido pela Ipagre-Ciram. A cobertura de nuvens e a chuva deixam as temperaturas amenas em todas as regiões do estado. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 20 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 23. Em Lages, 13 de mínima e 17 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 23 graus. E é hora de destacar o que é notícia no esporte. Vamos começar aqui com a Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense está em campo neste momento contra o Santos, na Vila Belmiro, litoral paulista. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, o placar está fechado, 0 Santos, 0 Chapecoense. Vale sempre lembrar, não é? O time catarinense, Chapecoense, é o lanterna da Série A, com apenas 15 pontos, apenas uma vitória em 32 jogos realizados até o momento, foram 17 empates, 18 derrotas, não é? E a equipe já está rebaixada para a Série B de 2022. A Chapecoense apenas cumpre tabela nas rodadas finais da competição nacional. Ano que vem, a Chapecoense está na Série B, vai disputar a segunda divisão. A cobertura completa, os gols dessa partida, você acompanha 12h30 amanhã com a Cacau Corazza no Jogo Aberto SC. Na Série B, o torcedor do Avaí está apreensivo, está bastante ansioso também. Faltam apenas 2 partidas para o final da competição. E o jogo de domingo contra o Náutico teve o horário alterado, vai ser às 7 horas da noite. Depois de 9 rodadas dentro do G4, o Avaí caiu para a 5ª posição após perder por goleada para o Guarani e ver o Goiás vencer o Remo.
Além disso, justamente na reta final da segundona, o Leão da Ilha teve uma sequência ruim. Foram 2 empates diante da torcida e a derrota fora de casa. Mas sair do grupo de acesso faltando 2 rodadas para acabar o campeonato não é motivo de desânimo, nem para o torcedor, nem para o elenco. E a tabela ajuda o time azurra por conta do confronto direto entre Goiás e Guarani, 3º e 4º colocado, respectivamente, em Campinas. O Avaí depende apenas de si para conquistar a principal meta da temporada, o retorno à Série A. Mas para isso, precisa vencer os 2 jogos restantes. A primeira das 2 decisões do Leão é contra o Náutico, no próximo domingo, lá em Recife. A nossa equipe tá bem ciente do que a gente tem que fazer. A gente sabe que é uma final. A gente tem 2 finais agora para o tão sonhado acesso, então a gente está bem focado, vem treinando forte, porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Olha, uma informação importante do Brusque também. Amanhã está previsto para as 11 horas da manhã, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro, o julgamento do recurso do Brusque, que contesta a decisão que determinou a perda de 3 pontos. Aquele esquema, aquele caso do racismo, né, contra o meia Celcinho do Londrina no jogo diante do Brusque. Pois é, foi um caso de injúria racial cometido por um dirigente do clube, do Brusque, ao atleta Celcinho do Londrina. O Brusque pretende tentar diminuir a punição para apenas uma multa, defendendo que o ato não teria sido praticado por um número considerável de pessoas. Em primeira instância, os auditores da Justiça Desportiva rejeitaram este argumento. Portanto, o que prevaleceu foi realmente a injúria racial cometida contra o meia Celcinho do Londrina, que ocasionou, então, a perda de 3 pontos para o Brusque. O time, então, tenta a reversão e, claro, precisa muito desses 3 pontos na luta para fugir do rebaixamento à Série C do ano que vem. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar da estátua gigante de Nossa Senhora de Lourdes, lá em Tuporanga, no Alto Vale. A estátua ganhou uma iluminação bem especial, para lá de especial, e por uma causa muito nobre, o Novembro Azul. Veja na reportagem. A estátua de 40 metros de altura, que pode ser avistada dos 4 cantos de Tuporanga, foi vestida de azul, uma forma de chamar a atenção dos homens para a prevenção do câncer de próstata. É um reforço da campanha Novembro Azul. O movimento mundial destaca a importância do diagnóstico precoce, já que esse é o tipo de câncer mais comum entre os homens. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a previsão é que este ano encerre com 65.800 novos casos. De acordo com o empresário Silvio Prim, responsável pela obra, a intenção é fazer com que os homens, ao avistarem a santa na cor azul, lembrem de fazer os exames preventivos. Até o fim do mês, o monumento ficará iluminado com essa cor. É a segunda vez que a estátua de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos, recebe iluminação especial. Em outubro, ela foi vestida de rosa para reforçar a campanha contra o câncer de mama. A expectativa é que essas luzes decorativas virem atração no santuário, que está na fase final de obras. Será um dos maiores complexos de turismo religioso do estado. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo de Florianópolis, a capital de todos os catarinenses. Tempo nublado na cidade, 22 graus. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.